Olá! Já parou para pensar no que realmente dá cor, brilho e calor para a nossa vida? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje, a afetividade. Esse universo gigante que existe dentro de nós, cheio de humores, emoções, sentimentos, é isso que faz a nossa experiência ser tão rica e às vezes tão complicada. Bora mergulhar nesse mundo? E para começar, nada melhor que Fernando Pessoa, né? Porque ele consegue colocar em palavras de um jeito visceral uma sensação que, nossa, todo mundo conhece. Essa angústia, essa coisa que parece que sobe do estômago e aperta a alma. É a prova de que a nossa vida afetiva é uma força da natureza, poderosa e às vezes até meio avassaladora. Então, o que é, afinal, essa tal de afetividade? Pensa nela como o tempero da vida. É a dimensão que impede a gente de ser só um robô processando informação, sabe? Sem a afetividade, nossa vida mental seria vazia, sem cor, sem sabor nenhum, completamente sem graça. Só que afetividade é uma palavra bem grande, bem ampla, certo? Para a gente conseguir entender melhor, a psicopatologia costuma dividir essa experiência em partes menores. Então agora a gente vai dar uma olhada nas 5 vivências afetivas básicas. Pensa nisso como um mapa para a gente navegar nesse território interior. E aqui estão eles: humor, emoções, sentimentos, afetos e paixões. Cada um tem um jeitão diferente de funcionar. A gente vai se aprofundar um pouco mais nos 3 primeiros, que são os mais conhecidos: humor, emoções e sentimentos, para entender como essa orquestra toda funciona dentro da gente. Vamos começar pelo humor. E não tô falando de piada, mas do nosso estado de ânimo. Pensa no humor como se fosse o clima do dia na sua mente. Não é a chuva forte que cai de repente, mas sim o céu geral. Tá um dia de sol, tá nublado, meio cinzento. É aquele pano de fundo que dá o tom para tudo que acontece. Agora, as emoções. Se o humor é o clima, a emoção é o raio. É aquela reação super intensa, rápida, que aparece do nada por causa de alguma coisa. Um susto, uma explosão de alegria, e o corpo todo sente junto, né? O coração dispara, a respiração fica curta. É uma verdadeira tempestade que chacoalha a gente por dentro. E os sentimentos? Bom, os sentimentos já são como as estações do ano. São estados mais calmos, que duram mais tempo e são menos explosivos que as emoções. Coisas como o amor, a saudade, a gratidão, são sentimentos. Eles não precisam de um gatilho na hora. Eles estão mais ligados às nossas ideias, aos nossos valores, à nossa história. E só para fechar o nosso quinteto, os afetos e as paixões? De forma bem rápida, os afetos são tipo a matéria-prima de tudo. Já as paixões são sentimentos no volume máximo, tão fortes que chegam a dominar a razão. E a diferença fica super clara quando a gente coloca os dois lado a lado. Olha só. De um lado, a emoção. Pá! Aquele susto. É intenso, é rápido e o corpo sente na hora. Do outro lado, o sentimento. Uma gratidão profunda, por exemplo. É um estado mais estável, mais mental. Um é um flash de luz, o outro, uma luz que fica acesa. Ok, a gente já definiu essas experiências todas, mas de onde elas vêm? Como é que o nosso corpo consegue produzir essa vida interior tão rica? Agora a gente vai sair um pouco da definição e mergulhar na biologia por trás de tudo isso. A pergunta é essa, bem direta. Onde é que fica a fábrica de sentimentos no nosso cérebro? Como é que um monte de células e conexões elétricas conseguem criar coisas tão complexas como amor, raiva ou saudade? A neurociência tem umas respostas bem interessantes para isso. E a resposta está, em grande parte, aqui, no sistema límbico. A amígdala, por exemplo, é como se fosse o sistema de alarme do cérebro. Ela dispara reações bem rápidas de medo e alerta. Já os lobos frontais seriam tipo o gerente racional que tenta acalmar os ânimos, modular e dar sentido a esses alarmes. É uma dança o tempo todo entre o impulso e o controle. E o mais legal é que isso não é só teoria. A gente consegue ver acontecendo. Estudos com neuroimagem mostram essa conexão de um jeito muito claro. Sente medo ou ansiedade? A amígdala acende. Raiva, o córtex órbito-frontal é que brilha. Tristeza, o córtex do cíngulo anterior. Cada emoção parece ter uma assinatura própria lá no cérebro. E essa conexão entre o corpo e a mente gerou um debate científico que durou décadas. De um lado, a teoria de James Lang, que dizia o seguinte: primeiro o corpo reage, o coração dispara, a mão soa, e só depois a mente interpreta isso e diz: opa, estou com medo.
Do outro lado, a teoria de Cannon-Bard, que dizia que não, que a reação física e a sensação de medo acontecem exatamente ao mesmo tempo. É o clássico, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha da psicologia? Entender tudo isso é mais do que curiosidade, é fundamental para a nossa saúde. Porque se torna ainda mais importante quando a gente olha o que acontece quando esse sistema todo, tão delicado, é perturbado. Vamos ver algumas dessas alterações afetivas? Um exemplo muito forte é a anedonia. Imagina só, não sentir mais prazer com a sua música favorita, com a comida que mais gosta, com o abraço de alguém querido. A anedonia é exatamente isso. É um sintoma muito central da depressão, em que a vida literalmente perde o sabor e a cor. Outra alteração bem importante é a apatia. É como se o volume das emoções fosse colocado no mundo. A pessoa apática não se sente triste nem feliz. Ela se sente indiferente. É uma espécie de linha reta emocional, uma perda da capacidade de reagir ao mundo, muito comum em várias condições neurológicas e psiquiátricas. E, por fim, tem a ambivalência afetiva, que é uma experiência muito confusa e dolorosa de sentir, ao mesmo tempo, coisas totalmente opostas pela mesma pessoa. É sentir amor e ódio, simultaneamente. Imagina a bagunça e a angústia que isso não causa dentro de alguém. É algo bem característico de alguns quadros clínicos. Bom, e para fechar essa nossa viagem, vamos ampliar um pouco a perspectiva. A gente já viu o que são as emoções, como elas funcionam no cérebro. Mas será que todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, sente as coisas do mesmo jeito? Essa é uma das grandes perguntas da psicologia. E aqui a gente tem o grande debate. De um lado, a visão universalista, que vem lá de Charles Darwin e diz que umas emoções básicas, tipo medo, raiva, alegria, já vêm de fábrica com a gente, são biologicamente programadas. Do outro lado, a visão do relativismo cultural, que argumenta que o jeito que a gente sente e até o que a gente sente é uma construção social, que depende da nossa cultura. E a linguagem é uma peça-chave aqui. Pensa na nossa palavra saudade. É um sentimento tão específico, né? Uma mistura de nostalgia, melancolia, carinho. Tenta explicar isso com uma palavra só em inglês. Não dá. Isso sugere que talvez a nossa língua não só dê nome aos sentimentos, mas talvez ela ajude a criá-los, a moldar como a gente os experimenta. E a gente termina com essa provocação.